Bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam bem-vindos à nossa 7ª aula aqui do Eu Quero Passar. Como você sabe, eu sou o Luiz Eduardo e estou trabalhando com vocês na disciplina de Informática voltada para concursos. Bom, meus queridos concurseiros, vocês lembram o que eu falei para vocês na aula passada? Eu falei sobre periféricos de saída, certo? Falei sobre o quê? Sobre caixa de som e sobre impressoras. Falei quais são os tipos de impressora, falei quantos tipos de impressora existem, expliquei os 4 principais tipos, certo? Que era o quê? Térmica, matricial, jato de tinta e a laser. Falei que existem algumas outras, certo? Porém, as que caem em concurso são essas. Caso vocês não lembrem o que eu falei na aula anterior, volta lá, dá uma assistida novamente, certo? Vocês podem assistir quantas vezes você quiser. Quanto mais vocês assistirem, mais vai gravar na mente de vocês, certo? Pra na hora que chegar no concurso, vocês ficarem, craques. Fechar a prova, certo? Não quero saber de ninguém aqui sem fechar a prova de informática. Informática é coisa fácil demais, é bem simples, certo? Você olhou, você viu como é que funciona? Acabou, não tem mais segredo nenhum. Então, informática é a coisa mais tranquila do mundo. Beleza? Todo mundo preparado? Então vamos dar início à nossa aula de hoje. A aula de hoje eu vou falar sobre, iniciar ela sobre os periféricos de entrada e de saída, certo? Nas aulas anteriores eu falei sobre o quê? Sobre os periféricos de entrada e os de saída. Vocês lembram o que são os periféricos? Periféricos de entrada são o quê? São aqueles que servem para nós entrarmos os dados, certo? Exemplo, teclado. O teclado serve para quê? Digitar os dados para eles serem entrados, certo? Periféricos de saída, eles servem para quê? Retornar um dado para o usuário. Exemplo, monitor. Então, o teclado está digitando o dado, está aparecendo o dado no monitor. Então, teclado, entrada, monitor, saída, certo? Existem alguns periféricos que fazem as duas coisas, que é o quê? Fazer uma entrada e uma saída de dados. Esses periféricos, eles são dispositivos capazes de fornecer dados ao sistema e ao usuário no mesmo hardware, certo? Então, eles fazem o quê? Nós conseguimos inserir dados nele e receber dados dele ao mesmo tempo, certo? Então, periféricos de entrada e saída são o quê? São dispositivos capazes de fornecer dados ao sistema e ao usuário no mesmo hardware, certo? Tá, aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos de o que nós encontramos de dispositivos de entrada e de saída. O primeiro é o monitor touchscreen, que é naqueles celulares mais modernos, que não tem os botões, certo? É só a tela. Nós encontramos touchscreen e tablet também, certo? Tablet é o quê? Clicou na tela, entra um dado. E a tela também já é uma saída de dados. Então nós conseguimos fazer uma entrada nele e receber uma saída dele ao mesmo tempo. O que mais que nós encontramos aqui de periférico de entrada e saída? Joystick. Joystick é o quê? São aqueles controles remotos de videogame, certo? Tem para videogame, tem para computador. Tá, como é que a gente recebe uma saída dele? Ele vibrando na mão de vocês, certo? Então, mexi no controle, eu fiz uma entrada. O controle vibrou, recebi uma saída. Aqui está até escrito, ó. São controles de jogos com funções de vibração e force feedback. Feedback é o quê? Retorno, certo? Então, joysticks são periféricos de entrada e saída quando aqueles que têm efeito de vibração. Aqueles controles mais simples que servem só para você fazer uma entrada são periféricos de entrada de dados, tá? Esses aqui são entrada e saída. Eles dão entrada e também dão um retorno. Modem, que eu coloquei um exemplo, certo? Esse modem aqui é Wi-Fi com 2 entradas, aliás, com duas saídas. E atrás dele também tem a entrada. Por que que um modem, um roteador, ele é um periférico de entrada e saída? Ele transforma tipo de sinais para o tráfego de dados, certo? Então, como é que ele funciona? O sinal entra aqui atrás dele, que é o sinal da internet, e ele distribui o sinal ou pela antena ou por outro cabo, certo? De qualquer forma. Então, ele recebe entrada e retorna uma saída. Então, ele é um periférico de entrada e de saída, tá?
Apesar de nós não vermos a saída fisicamente, no olho, você precisa de outro dispositivo para ver a saída, mas ele está dando um retorno para a gente também. Então ele não recebe só uma entrada não, ou só uma saída. Ele recebe uma entrada e uma saída. Vocês prestem bastante atenção, tá? Que isso aqui vocês podem confundir na hora da prova. Então, o modem ou um roteador, ele é um periférico de entrada e de saída de dados, certo? Nós conseguimos fazer uma entrada nele e retornar uma saída dele também. O último que eu coloquei aqui, que provavelmente é um dos mais famosos, é o pendrive, certo? O pendrive ele trabalha tanto com entrada como com saída de dados. Então, plugou o pendrive lá, ele já abre, certo? Já pede uma entrada ou já pede uma saída. Ele é bem simples, bem tranquilo. Então, recapitulando aqui, periféricos de entrada e saída são o quê? São dispositivos capazes de fornecer dados ao sistema e ao usuário no mesmo hardware. Certo, pessoal? Periféricos de entrada e saída são o quê? Dispositivos capazes de fornecer dados ao sistema e ao usuário no mesmo hardware. Certo, pessoal? Exemplos: monitor touchscreen, que provavelmente, como ele está muito atual, ele deve cair na prova de vocês. Joystick, modem ou roteador, certo? Geralmente cai mais modem, tá? Então vocês se preocupem mais com modem. E pendrives. Alguns exemplos aqui de periféricos de entrada e de saída. Bom, pessoal, eu sei que esses dois conceitos aqui eu já falei para vocês nas primeiras aulas, certo? Tudo que eu falei aqui até agora, eu falei especificando o que era hardware. Vocês lembram o que é hardware? É tudo que se refere à máquina e seus componentes, certo? Como, por exemplo, teclado, vídeo, CPU, mouse, entre outros. Hardware é tudo que é físico, tudo que eu consigo tocar, certo? O que eu já falei de hardware para vocês? Placa de som, placa de vídeo, memória, os periféricos também, como monitor, impressora, todos são hardware, certo? A partir de agora nós vamos entrar na parte de software. Software é o quê? É um programa ou grupo de programas que realizam instruções, como por exemplo, o Word, PowerPoint, o Windows, entre outros. Vocês aí agora estão me vendo através de um software, certo? E o software está conectado ao quê? A um hardware. Vocês estão me vendo no monitor, o monitor é o quê? Um hardware. Dentro do monitor tem o quê? Um programa que está executando uma instrução e eu estou dentro desse programa, certo? Então aí no Eu Quero Passar, vocês estão assistindo a minha videoaula, só que essa videoaula está dentro de um software, dentro de um programa de computador, certo? Então vocês estão assistindo a aula através de um software. Tudo que vocês mexem no computador é considerado software, tá? Digitei no teclado, ele mexe em algum programa que executa uma instrução. Então é um software trabalhando, certo? Nós não mexemos em si no hardware, nós mexemos geralmente no software. Ah, eu vou ligar o computador. Só de você apertar o botão para ligar o computador, você já está mexendo num software, que é o quê? O Windows ou o Linux, certo? Ou o Mac, depende do sistema operacional que vocês estiverem trabalhando. Então, software é o quê? Um programa ou grupo de programas que realizam instruções, certo? E aqui tem alguns exemplos, como por exemplo o Word, PowerPoint, o Windows, entre outros, certo? Lembrem bem esses dois conceitos, ó. Eu já falei para vocês, eu estou recapitulando de novo. Hardware é o quê? Tudo que se refere à máquina e seus componentes, certo? Software é um programa ou grupo de programas que realizam instruções. Hardware físico, software lógico, certo? Então tudo que vocês estão vendo aí, colorido, bonitinho, é software. Toda a carcaça, toda essa parte física é hardware, tá? Se o hardware quebrar, o software vai funcionar? Não, porque precisa do hardware para funcionar. Se o software der problema, o hardware vai ligar, vai funcionar? Não, porque ele precisa do software para fazer a interação entre um e outro, certo? Então os dois trabalham em conjunto. Não adianta nada a pessoa saber mexer nisso aqui se não souber o de baixo, certo? Porque você vai mexer no de baixo, o de cima você vai fazer o quê? Você só vai ligar e mexer em alguns periféricos, mais nada. Você não precisa abrir computador para consertar memória RAM, alguma coisa assim,
Vai chamar o técnico para fazer isso. Aqui não. Aqui você precisa aprender a mexer. Vai chamar o técnico para ensinar o trabalho seu? Não vai, certo? Então, hardware é tudo que se refere à máquina e seus componentes. Software é um programa ou grupo de programas. Já dei um exemplo para vocês como é que cai isso na prova, certo? Por exemplo, dentre essas alternativas, quais delas não correspondem a um hardware? Ele pode vir teclado, vídeo, CPU e Windows. O Windows não é hardware, ele é um software, tá? Hardware são o quê? O que eu falei anterior para vocês. Não lembra quais são os hardwares? Volta nas aulas lá, dá uma olhada que vocês vão conseguir gravar bem na mente de vocês, tá? Tá, vamos lá, pessoal. O que é um sistema operacional? Sistema operacional é o programa principal de um computador, tá? Pessoal, o sistema operacional é o programa principal de um computador. Através dele, que temos a interação com o hardware, que é a parte física do computador, e o software, que são os aplicativos em gerais, como o Word, Internet Explorer e outros. O sistema operacional funciona como um gerente, ou seja, ele indica por onde e como serão gerenciadas as interações entre duas partes distintas de um computador, certo? Então o sistema operacional ele faz o quê? Ele que organiza aquela bagunça toda lá. Então você tem esse monte de circuito, essa placa. Ele faz o quê? Ele faz uma organização. Então assim, eu vou ouvir uma música. O programa está rodando dentro do sistema operacional. Um software está executando dentro do sistema operacional, certo? O sistema operacional é o quê? É uma aplicação que foi desenvolvida para servir de base para as outras aplicações, certo? Então, um exemplo aqui pode ser como uma tela de fundo que você vai rodar alguma coisa dentro dela. Então, isso é considerado um software, tá? Aliás, isso é considerado um sistema operacional, perdão. Sistema operacional, novamente, é o quê? É o programa principal de um computador. Através dele aqui, temos interação entre o hardware e o software, certo? Então, o sistema operacional ele faz interação entre o hardware e o software. Sistema operacional é um software? Sim, é um software, tá? Ele serve para fazer interação e para deixar nós executarmos outros programas dentro dele. Certo? Existem 4 tipos de sistema operacional. Vou citar para vocês eles aqui agora. Dentro desses 4 tipos, eles são divididos em grupos relacionados com o tipo de computador que controla e o tipo de aplicativos que eles suportam, certo? Então eles trabalham com essa analogia. O tipo de computador que controla ele e o tipo de aplicativo que o suporta. Eles são diferenciados em capacidade, certo? Ou em alguma outra coisa também, como importância das instruções que eles vão executar. O primeiro que eu vou falar para vocês é o sistema operacional de tempo real. Esse sistema operacional de tempo real, essa aqui é a sigla dele, tá? Ele é utilizado para controlar máquinas, instrumentos científicos e sistemas industriais. Sua função é gerenciar os recursos do computador para que uma operação específica seja sempre executada durante o mesmo período de tempo, certo? Qual que é a importância do sistema operacional de tempo real? A importância dele é que tudo que foi executado nele tem que ser executado nesse mesmo período de tempo. Um exemplo para isso aqui pode ser aquelas cirurgias que fazem à distância, certo? Imagina o médico mexendo lá no robozinho, à distância, operando uma pessoa, e o sistema trava de uma hora para outra. O médico está mexendo lá e não está mexendo, ou então o sistema começa a mexer, corta a pessoa toda. Uma coisa dessa não pode acontecer, certo? Então isso aqui tem que ser muito bem preciso. Geralmente o software dele não é visual, então nós não conseguimos trabalhar como a gente trabalha com Windows, com Linux, certo? Porém, as funções dele são bem restritas àquela parte específica. A gente não trabalha com alguma coisa diferente. O próximo que nós encontramos aqui é o monousuário, monotarefa. Esse sistema operacional aqui, ele é bem simples mesmo. Ele foi criado para um único usuário que possa fazer uma coisa por vez.
O Palm é um bom exemplo de moderno sistema operacional monousuário e monotarefa, tá? Pessoal, infelizmente nossa aula está chegando ao fim. Eu vou retornar para essa parte aqui na próxima aula, certo? Vou explicar direitinho para vocês. Não se preocupem, não se esqueçam de estudar bastante, certo? E até a próxima.